Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Tito Júnior Terapeuta. Sou eu quem vos falo. É um prazer imenso estar aqui conversando com você do outro lado dessa telinha, tentando levar alguma perspectiva de funcionalidade, de qualidade de vida, né, de expectativa e de dias melhores, né? Então, pessoal, hoje eu vou ser um pouco mais objetivo, eu vou sair até um pouco do formato ali do nosso vídeo, eu não tenho nenhum script, não fiz questão nenhuma de me preparar, né, que normalmente eu já faço desse jeito, né, eu falo o que eu sei, né, o que eu não sei eu não falo, e o que eu não sei eu busco aprender, né? Estou aberto também a críticas, tem aquele ditado, né, que não tem sábio que não tem o que ensinar e leigo, né, sábio que não tem o que aprender e leigo que não tem o que ensinar, né? Então assim, mas hoje eu decidi fazer uma coisa diferente, né? Aconteceu um fato aqui que mexeu bastante comigo, né? Hoje eu recebi a presença aqui no consultório de um paciente, eu já acompanho a família, né? E esse fato, esse caso dessa família me trouxe um alerta, né? Me trouxe uma certa angústia. Eu sei que como profissional eu preciso ter um distanciamento emocional ali, né? Mas eu estou falando de vidas humanas, né? Esse trabalho, como eu disse para vocês, é um ministério de vida. Eu não tenho vergonha nenhuma, nem pudor nenhum em dizer para vocês que tudo que eu sei, tudo que eu sou, né, é graças a Deus, tudo que eu tenho, tudo que é me provido, me proporcionado é graças a Deus, pela misericórdia dele, porque nós não somos merecedores, né? Nós estamos fazendo o mínimo da nossa parte por tudo que ele vem nos proporcionando, né? Mas assim, são fatos, né, de famílias. Eu que sou uma pessoa assim muito família, tenho meu vínculo familiar, minha estrutura familiar sempre foi uma estrutura assim muito unida, uma família humilde, né, mas uma família muito próxima, né, que se preocupa muito com o outro, que cuida muito um do outro, né? Então assim, tudo relacionado à família, né, a disfuncionalidade, a problemas familiares, a crises familiares, mexe muito comigo, né? Então assim, e nunca, quando a gente vai tratar, raros os casos onde a gente vai tratar algum transtorno mental, ou especificamente o que a gente trata nesse canal aqui, que é a dependência química, a gente trata apenas o dependente químico, né? A gente sempre acaba tendo, né, que envolver dentro do nicho familiar ali, a gente acaba tendo que conhecer a estrutura familiar e tentar tratar quando se é permitido, né, tratar essa família, né? É um trabalho de formiguinha, né? Aos poucos ali que a gente vai mexendo ali com algum gatilho que a família permite, alguma deixa, né? A gente vai entrando aos pouquinhos, né? Porque a maioria dos profissionais, eu não estou falando mal, né, nem que é certo, nem que é errado, a maioria dos profissionais não estão muito preocupados nesse contexto mais amplo, né, em trazer uma efetividade para todo o contexto ali familiar, social, né? Vem aquele paciente, normalmente ele é consultado, dependendo da especialidade ele é medicado e assim ele volta dali um retorno, daí um tempo, ou ele passa ali por um processo ali de análise, né, psicológica, terapêutica, psicanalítica, mas assim, o contexto familiar dele normalmente não é muito mexido, né? Existem assim essas barreiras, né? E eu já trabalho de uma forma diferente, respeitando todos os métodos de todos os profissionais, mas eu busco assertividade, eu busco, dentro do meu trabalho, da minha profissão, eu busco trazer uma resposta coletiva, porque eu tenho consciência, como eu já falei em vários vídeos aqui, quando você trata o dependente químico e não trata a família, principalmente a família codependente,
você acaba deixando uma lacuna e a probabilidade de recaída, a probabilidade, né, dessa família se apresentar de uma forma melhor, ter uma postura, né, familiar compromissada, hierárquica, adequada, isso é muito raro, né? Então, assim, o caso de hoje é um caso assim que me comoveu, vem me comovendo já há um tempo, e eu quero dividir. Lógico, eu vou preservar o anonimato, né? Vou preservar alguns detalhes mais íntimos que algumas pessoas podem saber, não sei, por uma coincidência, saber de quem se trata, né, a partir de uma dica. Então, assim, eu vou deixar os detalhes e vou ser mais objetivos, né? Eu nem trouxe, pessoal, um título ainda para desse vídeo. Eu ainda vou buscar, mas eu estou pensando aqui que o cair das máscaras, né, se despir da fantasia, né? Eu estou pensando em algo nesse tipo, que é mais ou menos nessa perspectiva que eu quero trabalhar com vocês. O caso é o seguinte, pessoal: tem uma família que um dos personagens dessa família, né, um dos filhos, ele nos procurou de forma voluntária, né, dentro do nosso núcleo, e ele já vem sendo acompanhado aproximadamente aí há uns 4 meses, e graças a Deus, né, a vontade, né, a boa vontade desse paciente e a sua admissão pelo seu adoecimento, pelos seus problemas, o permitiu ser tratado de forma ambulatorial. Então, assim, a família não coopera muito para esse processo. Eu tenho, assim, muito orgulho desse rapaz pela determinação, de pouca idade, né, mas de muita força de vontade. Um potencial gigantesco, né? O que eu quero deixar claro aqui, que 90% dos dependentes químicos são pessoas boas, são pessoas com muita inteligência, né, com QI avantajado, com múltiplas habilidades, né? Mas quando eu trago a questão da espiritualidade, não é porque eu deixo de ser técnico, não, pessoal, porque a espiritualidade é um dos tripés ali de sustentação, de tratamento da doença, né? Mas então, assim, mas eu trago sempre esse termo, né, que o lado espiritual ruim, né, vamos ser mais específico aí, o diabo, né? Tem algumas pessoas que têm dificuldade em falar, né, essa palavra. Para mim não, coisa ruim, né? Porque o diabo pode morar ao lado ali, mas na questão espiritual, né, o diabo ele não quer perder essas pessoas, pessoal. Né? E automaticamente ele vai atingir as famílias, né? Porque o princípio ali do amor, né, de Deus, né, a noiva, né, a boneca ali dos olhos de Deus é a família. Então, assim, com o adoecimento familiar ele vai estar conseguindo, né, conquistar aquilo que ele quer, que é destruir a família, né? Então, assim, automaticamente, pessoal, o que acontece? Nesse núcleo familiar, ele já vem de um histórico adoecido. Então vai servir de muito exemplo aí para as pessoas, né? Por exemplo, o pai, né, que já não está mais entre nós, era um alcoólatra, né? A mãe é um alcoólatra que está num processo aí de abstinência, nunca fez nenhum tratamento, mas eu acho que, igual eu falei, existe casos que as pessoas conseguem se recuperar apenas a partir da força de vontade, do apoio ali de alguma igreja, do aconselhamento ali de algumas pessoas, mas deixa margens, né, para uma perspectiva ali de uma probabilidade de recaída muito grande, mas eu não vou entrar nesse fato agora. O que eu quero dizer é que essa mãe já se encontra ali, né, há 1 ano aproximadamente abstêmica. Então, assim, a mãe ela já acarreta, além do transtorno mental dela, né, que é um transtorno de humor, vamos dizer assim, o que eu identifiquei, que ainda não se permitiu ser tratada, vou entrar nesse fato. Então, além dos transtornos mentais dela, de humor,
ela tem a dependência química, né? Ela é diagnosticada e ela mesma admite a sua dependência química pelo álcool, né? E tem a codependência. Olha que pacote maravilhoso, né? Então tem transtorno de base, tem comorbidades, a dependência química e a codependência. Olha que complexo. E ela não se permite ser tratada. E mais um caso dentro dessa família, que é um outro irmão, um pouco mais velho desse que a gente faz o acompanhamento. Esse irmão é um dependente químico também de múltiplas drogas. Só que o caso desse irmão mais velho, dependente químico, como eu falei que a doença é individual, ela se desencadeia de formas diferentes, ela vai ali nas dificuldades maiores ali de cada um para arrumar formas ali de destruir mais, né, de complicar mais a estrutura do ser humano. Esse irmão ele já tem um processo de admissão menor, vamos dizer assim, não sei se é essa a expressão. Ele tem ali transtornos de base, traumas de infância muito graves, muito acentuados, questões em âmbito até sexual, muito difíceis de serem tratados em pouco tempo. Então, a partir do momento que desencadeia aí uma dependência química, se agrava muito mais esses transtornos, né? Esses traumas ali de infância, de base que ele tinha, e atrelado à dependência química ainda veio as comorbidades, que aí se desencadeou também aí o transtorno de humor, o transtorno obsessivo compulsivo, né? Que vem ali, né, automaticamente a depressão, a ansiedade e outras coisas mais. Olha que bola de neve, pessoal. E aí, olha que eu ainda não cheguei na cereja do bolo. Então a mãe, por causa desse adoecimento da dependência química e da codependência principalmente, ela se colocou num processo de vitimização terrível, né? Então assim, ela acolheu esse rapaz que é o mais velho, ela meio que abortou os outros com uma criança, o outro é esse que trata com a gente, né, novo também, na faixa de uns 20 e poucos anos. E esse que é o mais velho tornou-se o bebê da mamãe. Então ela arruma todas as formas para poder centralizar todo o poder e todos os problemas e as soluções na mão dela. Soluções entre aspas. Não se permite ser tratada, não permite o tratamento do filho. Ela diz que quer ajudá-lo, que gostaria que ele trate, mas ela não se mobiliza de forma nenhuma, não coloca limites de forma nenhuma para que esse dependente químico, esse filho, tome ali a iniciativa ou a responsabilização dos seus atos e suas atitudes. Todas as dívidas a mãe paga, todos os problemas a mãe tenta solucionar, né? A mãe dá dinheiro, negocia com o filho, né? Então assim, atividades domésticas que seriam responsabilidade, obrigação de qualquer membro familiar, principalmente porque ele não trabalha, a mãe paga para que ele faça essas atividades domésticas. Olha que legal, pessoal. Olha o grau de adoecimento dessa mãe. Hoje eu tive a visita aqui desse paciente pela segunda vez, né? Terceira vez, me parece. E hoje meio que eu dei um checkmate ali, entrei rasgando, desculpa a expressão, meio de voadora nos peitos. Desculpa aí, pessoal, porque assim, eu já falei para vocês o seguinte: existem abordagens mais acolhedoras, abordagens mais carinhosas, vamos dizer assim, não é essa a palavra, né? Abordagens ali mais empáticas nesse sentido. Mas assim, eu aprendi dentro de Alcoólicos Anônimos há uns 10 anos, 12 anos atrás, né, dentro da literatura de AA, que não existe remédios doces para doenças amargas. Infelizmente tem hora que você tem que pegar pesado com as pessoas para ver se elas acordam,
para ver se dá um chacoalhão ali, se a pessoa se permite viver. É lógico que a partir do momento que elas saem aqui do consultório, que elas saem aqui do núcleo, né, da Nostrate, eu tento, né, me desligar dessas questões. Mas assim, quando você cria um plano, um projeto de tratamento da dependência química, principalmente eu que faço acompanhamento terapêutico, os trabalhos vão além desses muros, né? Além dessas grades aqui, né? Ele tem que dar continuidade lá fora, né? Esse é o meu ofício. E hoje, na presença desse paciente aqui, mais uma vez, ele se deixou assim totalmente pleno e consciente da sua dependência química e do agravamento a partir das suas comorbidades. Ele tem plena consciência da sua doença. E por que ele não busca tratamento? E por que ele não trata? Ele até busca, mas ele não consegue, porque ao contrário do irmão que pode ser tratado de forma ambulatorial, o grau de adoecimento dele, de intoxicação, de comprometimento do adoecimento, não permite nesse momento que ele seja tratado de forma ambulatorial. Ele precisa ser colocado numa instituição, de preferência, de tratamento involuntário. Porque o que acontece? Não que o tratamento voluntário não funcione, eu já disse, ele funciona. E não necessariamente que o tratamento involuntário vai funcionar. Mas o corpo técnico, a estrutura de uma clínica, ela é mais preparada para tratar esses casos mais graves. Então agora a família está meio que se mobilizando para mandá-lo para uma comunidade terapêutica, aonde já foi feito umas 2 outras tentativas e ele não passou das primeiras semanas do primeiro mês de tratamento, porque a comunidade terapêutica ela não segura. Ela não visa essa questão da ambivalência, ela não tem mecanismo, ela até visa, mas ela não tem mecanismo e nem estrutura e nem argumentação técnica legal para manter esses pacientes ali obrigados. Até que ele tenha um despertar espiritual e a sua desintoxicação aguda seja tratada de forma medicamentosa. Mas agora a família quer colocar esse paciente nessa comunidade por questões financeiras. É claro, tem que pesar. Eu digo muito para as famílias, não vá além das suas capacidades. Faça aquilo que vocês estão preparados e tenham condições de manter. E isso é das bases do tratamento familiar codependente. Não jurar, não prometer, não ameaçar, né, aquilo que você não tenha condições de estar arcando ali no futuro. Mas eles arcam, algumas famílias arcam com o dinheiro, pagando a droga, com prejuízo de droga dessas pessoas, com advogados para tirar essas pessoas da cadeia, né? Pagando dívidas de drogas inexistentes. Eu cansei de ver aí, ó, o dependente químico nem tá devendo, mas ele tá num ciclo vicioso tão grande e o crime ali, ó, já tomou noção da fragilidade que ele cobra dívidas até inexistentes dessa família e essa família paga. Né? Então assim, algumas famílias preferem ter uma televisão nova, que é de todo direito, né? Uma casa mobiliada, que é de todo direito, né? Do que tratar, né? Dar prioridade ao tratamento do que vale uma casa bonita, do que vale uma televisão nova, um sofá chique, se a família está toda adoecida. Ah, mas não vai resolver nada, nós vamos gastar esse dinheiro à toa. Quem sabe? E outra, para tratamento à saúde eu não vejo como gasto, eu vejo como investimento. A gente não gasta em saúde, a gente investe em saúde. Então assim, quais são as minhas prioridades? Quais são as minhas metas? O que eu espero disso? E o rapaz falou aqui para mim, na minha frente: Tito, eu não dou conta sozinho, eu estou gritando, pedindo por ajuda.
Mas eu não dou conta, eles têm que fazer alguma coisa, alguém tem que me ajudar, me ajuda pelo amor de Deus. Só que o Tito não tem condições de pagar a internação de todos os pacientes que vêm aqui na clínica dele. O Tito faz outro trabalho que outras pessoas não fazem, que é dessa estruturação, né? Essa condução ao tratamento, né? Essa ajuda nessa perspectiva, nessas sugestões, nessa perspectiva de mudança. Então, assim, eu falei com ele, você tem clareza do que você quer, né? Você tem certeza? Porque assim, a minha sugestão é que você vá para uma clínica. Por quê? Pode funcionar como eu falo? Não. Pode funcionar sim. A comunidade terapêutica pode funcionar sim. Pode não funcionar? Não. Mas se eu trago mais assertividade, se eu trago ali, tento trazer ali uma resposta maior, com mais mecanismos, com mais ferramentas, né, com mais transparência, com mais efetividade, qual que é a probabilidade maior de dar certo? Nesse caso, é a que tenha mais instrumentos técnicos, mais ferramentas, ou a outra? No caso de adoecimentos um pouco mais leves, sem comorbidades graves, sem quadros psiquiátricos já configurados e uma admissão plena, a comunidade terapêutica ela dá uma resposta maravilhosa. Costuma ter índice de recuperação até maiores do que nas clínicas. Mas infelizmente nos casos mais graves, agudos, crônicos de adoecimento, né, precisa de ferramentas mais efetivas. O SUS fornece a medicação, em algum caso fornece, mas hoje todos têm conhecimento que existe aí um leque medicamentoso, né? Uma nova farmacologia aí, muito mais estruturada, com menos efeitos colaterais, né? Para pontos mais específicos diante de cada doença, de cada patologia. Então, assim, por que não investir um pouco nisso? Investir, não é gastar. Então, assim, gente, o que eu quero dizer... Permita ser ajudado, permita aceitar as sugestões, procure profissionais, instituições de tratamento sérias. Muitas vezes o seu dependente químico ele está gritando por ajuda. Me pega, me amarra, me joga numa clínica, me permita. Algumas famílias, tudo bem que realmente não têm condições financeiras disso. Mas outras, infelizmente, arrumam dinheiro para tudo, menos para buscar ajuda e tratar os seus entes. Vocês sabiam que a maioria das pessoas, elas têm condições de buscar o auxílio saúde junto ao INSS? É difícil? Não é fácil. Hoje em dia, muita gente não vem conseguindo, mas eu posso tentar esse auxílio. Esse auxílio ele pode ajudar no processo ali de pagamento, né, dessas mensalidades ali dessas clínicas. Existem meios. Há pouco tempo atrás veio uma mãe aqui, nós tivemos que proporcionar a internação involuntária do filho dela, né? O que acontece? Ela tem um outro filho que tem transtornos mentais graves, ela recebe o BPC, que é um benefício do governo, cedido pelo INSS. Então é um salário mínimo para gerir, né, para 4 pessoas. Como que uma mãe vai pagar uma mensalidade de R$ 1.500 se ela ganha um salário mínimo? Mas eu virei para essa senhora e falei: ô minha senhora de pouca fé, qual é o Deus que a senhora serve? É uma mulher inteira, uma mulher aí com muita energia? Você não acredita em Deus? Vamos correr atrás. Vamos internar esse rapaz, vamos fazer rifa, vamos fazer live, vamos fazer caldo de feijão, vamos fazer uma vaca atolada, nesse friozinho agora. É uma boa pedida, né? Então existem meios. Enquanto as pessoas continuarem colocando empecilho e dificuldade nas coisas, as coisas não vão acontecer. E não adianta eu, Tito, acreditar
não adianta nosso Senhor acreditar se vocês não acreditam, se vocês não se permitam. Existe esperança, existe expectativa, existe vida sem as drogas. É possível viver sem drogas. Mamãe, papai, vamos tratar a codependência. Vamos começar a abrir nossos olhos e nossos ouvidos espirituais. Vamos tomar decisões assertivas. Ou se vocês não têm condições de realmente pagar, né? Infelizmente, aquele dependente químico, ele não quer, não tem nem vontade, que esse aqui ele falou, eu quero, me ajuda. Só que uma das características tanto da dependência química quanto da codependência é a ambivalência. Hoje eu quero, amanhã eu não quero, agora eu quero, daqui 5 minutos eu não quero. Então assim, se eu tenho condições de internar, se eu tenho essa visão, essa perspectiva, por que eu vou ficar esperando amanhã? Por que eu já não vou me organizando? Amanhã talvez ele não queira, mas depois que eu já estiver todo documentado, com exames médicos, com algum relatório psiquiátrico, psicológico, assim que ele quiser, você bomba, corre e bota ele numa internação. E se mesmo assim ele não quiser, a família pode querer. Se cuidar, se tratar, que quanto mais cuidados e tratados, mais assertiva vai ser a postura e a decisão e a postura de vocês. Se permitam. Agora, depois de falar tão sério, eu quero colocar todos vocês aqui no colo. Se sintam acolhidos. Existe possibilidade. Existe expectativa. Eu acredito. Você acredita?